Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está vendo esse vídeo, mas como é que você está? Eu espero que você esteja bem, esteja preparado, esteja preparada. Vamos começar mais uma aula, dar aquela espreguiçada. Pega o teu material e vamos começar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o sangue, né? O que é o sangue? Onde ele é formado? O que é que tem no sangue? É aquela coisa vermelha, né? Circula por dentro da gente. Será? Vamos ver? Anote os pontos principais, tá certo? Então, gente, o sangue, ele é um tecido conjuntivo, tá? Um tecido conjuntivo líquido, né? Formado por diferentes tipos de células que circula em suspensão no plasma, né? Essas células, elas são conhecidas também como elementos figurados do sangue, tá? E ele vai circular por todo o nosso corpo através dos vasos sanguíneos que nós já estudamos, né? Artérias, veias, capilares. Então, é um tecido líquido conjuntivo que circula por nosso corpo, tá? Através desses vasos sanguíneos. E qual é a função do sangue, né? A função básica do sangue é fazer transporte de substâncias, tá? Então, quais são essas substâncias? Como é que vai acontecer esse transporte? Ou seja, é através do sangue que o oxigênio e os nutrientes, o oxigênio que a gente obtém da nossa respiração e os nutrientes que a gente obtém através da nossa alimentação para as células funcionar. É ele que leva, assim, carrega, né? Outra coisa, ele vai retirar dos tecidos dessas células as sobras. Aquilo que a célula usou, né? Depois sobrou ou não vai prestar mais, né? E aí ele vai tirar isso aí também. O sangue ele é encarregado disso, né? Além de que ele também conduz os hormônios, tá? Os hormônios que a gente produz, que a gente vai estudar no sistema endócrino. Então, é pelo sangue, né, que ele vai levar esse hormônio para o órgão específico. E também o sangue defende nosso corpo contra a gente, contra coisas estranhas, né, que podem nos provocar algum problema, doenças, certo? Então, vê como o sangue é importante, não é verdade? Mas onde é que o sangue é produzido no corpo da gente? O sangue é produzido na medula óssea. É, professora? Isso. A medula óssea, né? Na medula óssea vermelha, onde nós vamos encontrar um tipo de célula chamada hematopoéticas. É onde vai ser produzido o sangue. Todo osso, professora, vai produzir lá no meio dele o sangue? Não. Não são todos os ossos, tá? E está localizada na cavidade dos ossos esponjosos e também no canal medular dos ossos longos. Então, aí, ó, na imagem, vocês podem ver que cadê minha setinha aqui? Nesse tipo de osso, né? Você vai encontrar a medula óssea vermelha, e aí vai ter esses tipos de célula e vai formar o nosso sangue, tá certo? Um adulto, ele tem em média mais ou menos de 5 a 6 mil litros de sangue. Composição, o que é que o sangue tem? Eu sei que ele é vermelho, professora. Sim, mas é vermelhinho, tudo vermelho é. Quando a gente vê, né, assim, uma imagem, ou quando a gente pensa no sangue, ele parece ser uma coisa homogênea. O que é uma coisa homogênea? É aquela coisa vermelha única, só tem aquilo vermelho e pronto. Mas se a gente for analisar esse sangue e botar no microscópio, a gente vai ver que ele é heterogêneo. O que é heterogêneo? Ele tem coisas diferentes. Nessa imagem aí mostra mais ou menos isso. É como se eu pegasse uma gotinha de sangue e colocasse no microscópio. Então, eu vou ver isso aqui, ó. Não é tudo igual, tem coisas diferentes. Por isso que diz que ele é homogêneo. E ele é composto de quê, professora? Nós vamos encontrar no sangue os glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos. Nós vamos encontrar os glóbulos brancos. E nós vamos encontrar plaquetas. E ainda a gente vai encontrar o plasma. Ah, a senhora vai mostrar o plasma, não é? Não, porque o plasma é a parte líquida do sangue. A mais líquida, certo? Vamos lá? O plasma sanguíneo é um líquido de cor amarela, amarelada, que representa mais da metade do volume total do sangue no nosso corpo.
e ele tem bastante água nesse plasma, tá? E o que é que a gente encontra no plasma, professora? Sais minerais, proteínas, hormônios e substâncias como nutrientes e os resíduos metabólicos. É no plasma que fica essas células que eu mostrei para vocês, certo? Então, o plasma sanguíneo é justamente, ele vai fazer o transporte, ajudar das substâncias, ok? As hemácias, gente, hemácias são os glóbulos vermelhos, também chamados de eritrócitos. Se você vê uma questão que tem o nome hemácia, ou então tem glóbulo vermelho ou eritrócito, é a mesma coisa. Elas são células sem núcleo, anucleadas. Tem uma forma de disco, um disco meio bicôncavo, tá certo? Não tem núcleo. Então, por não ter núcleo, ela não tem um tempo de vida muito longo. Geralmente, ela tem de 90 a 120 dias. Elas são destruídas e são renovadas, mas elas são de extrema importância. O que é que as hemácias? Qual é a função das hemácias no sangue? Além de dar cor vermelha ao sangue, sabe por que ela dá cor vermelha ao sangue? Porque nela a gente vai encontrar uma proteína chamada hemoglobina, que contém ferro e é que vai dar a cor vermelha ao sangue. Então, além de dar cor vermelha ao sangue, as hemácias fazem o transporte junto com a hemoglobina do oxigênio pelo nosso corpo. É de extrema importância, certo? Porque essa proteína gruda no oxigênio e vai levar ele para todas as partes do corpo, ok? Então, hemácias, glóbulos vermelhos ou eritrócitos, qual é a função? Transportar o oxigênio no corpo, além de dar cor vermelha ao sangue, por causa da hemoglobina. Os leucócitos. Os leucócitos, se você ouvir leucócitos ou glóbulos brancos, até na imagem aí, ó, a gente vê, tá certo? São células que são produzidas. As hemácias são produzidas na medula óssea, tá? Os leucócitos, uma parte é na medula óssea. Se lembra que a gente estudou sistema linfático? O sistema linfático também produz leucócitos. Então, os leucócitos, eles são mais glóbulos brancos, né? Tem uma coisinha mais diferenciada, tá? E eles fazem parte de quê? Da defesa do nosso sistema imunológico. Eles são de extrema importância. Eles vão destruir os agentes estranhos que entram no nosso corpo, como um vírus, uma bactéria, uma substância que vai atacar o nosso corpo, destruindo algo, provocando doenças, né? Então, são incolores, têm um formato meio esférico e eles são capazes de realizar a diapedese. O que é isso, professora? Eles saem dos vasos sanguíneos para ir para aquele parte do corpo específica para defender a gente da doença, tá certo? Num tecido lesionado, por exemplo, né? Então, onde tem agentes estranhos, os leucócitos eles podem sair, tá? E eles são divididos em vários tipos, vários grupos, né? No sangue há diversos tipos de leucócitos com diferentes formatos, tamanhos e formas. Aqui, esse aqui eu quis mostrar para vocês como se fosse um leucócito, um glóbulo branco, de modo geral, tá? Mas como você pode ver aí na imagem, ó, eles são divididos, eles são vários tipos, né? E cada um vai ter uma função específica. Aí você vai encontrar um neutrófilo, um monócito, desculpa, um basófilo, um eosinófilo e o linfócito. O linfócito é o mais conhecido da gente, por quê? Porque é ele que produz os anticorpos, ou seja, as nossas células de defesa. Se, por exemplo, eu pegar uma gripe, o vírus, né, da gripe é o antígeno, e quem vai me proteger, me defender, é justamente esse anticorpo, né? Então, é esse linfócito que vai produzir os anticorpos, tá? Geralmente eles são um pouco maiores que as hemácias, tá? Porém, a quantidade deles no sangue é menor. Quando um organismo é atacado por agente estranho, eles podem aumentar o número para defender. É um exército, gente. O nosso sangue e esses leucócitos, glóbulos brancos, são defesas, sistema imunológico, é um exército. Eu já até falei para vocês. Entrou um micro-organismo, entrou uma doença, né? Um agente patogênico no meu corpo, é algo estranho. Então, o corpo começa a avisar, ei, tem algo estranho, para eles começarem a entrar em ação, tá certo?
E aí, eles podem, como falei aí, ó, se tiver o corpo estranho, aumentar consideravelmente. A mesma coisa é as hemácias, gente. Elas podem também, dependendo de algum tipo de problema, aumentar o seu número ou diminuir, tá bom? E aí a gente chega nas plaquetas. Plaquetas não são células, elas são também chamadas de trombócito. Elas são fragmentos, pedaços de células. Qual é a função, professora, das plaquetas? Ela tem uma extrema importância no corpo da gente, que é fazer a coagulação sanguínea, tá certo? Então, quando a gente se cortou, se feriu, né? Então as plaquetas elas vão se aderir ali, elas vão chegar junto daqueles vasos sanguíneos que foram corrompidos e elas vão fazer a coagulação do sangue, tá bom? Então, ó, quando há um ferimento com rompimento de vasos sanguíneos, as plaquetas aderem às áreas lesadas e produzem uma rede de fios extremamente finos que impedem a passagem das hemácias e retém esse sangue. Então, a função das plaquetas é justamente isso, atuar na coagulação sanguínea do nosso corpo. Tá? Ó, eu agora vou citar 4 tipos de doenças, tá? Que podem acontecer no sangue. Existem outras, mas aí a gente não vai entrar mais a fundo. Eu só vou falar de modo geral, tá? A anemia, né? Eu botei anemia falciforme. Ainda tem também a anemia ferrópita, né? A anemia ela pode ter várias causas, tá? A anemia, de modo geral, é quando você tem uma redução na quantidade da hemoglobina, né? No sangue, ou seja, a anemia ela pode ser desencadeada pela falta de ferro no corpo. Por quê? Porque a hemoglobina é uma proteína que a gente vai adquirir através, vamos supor, da ingestão de ferro, né? E quando a gente está com a falta, vamos por exemplo, da vitamina B12 ou a vitamina B9, a carência de vitamina pode acarretar a anemia no nosso corpo, né? Então, o indivíduo que tem a anemia ou apresenta, né, alguns sintomas como fraqueza, cansaço, falta de ar, é um dos sintomas. Já essa anemia falciforme, o que é que acontece com ela? As hemácias, elas são modificadas, elas passam por um tipo de mutação genética, tá certo? Elas se modificam, elas ficam em forma de foice, por isso a doença recebeu esse nome, tá? Então, começa a formar coágulos que vão o quê? Danificar, tá? Obstruir. É como se fosse quebrar, estourar dessa forma assim bem simples para vocês entenderem e vai gerar danos em alguns dos nossos órgãos, tá? Aqui o indivíduo já pode apresentar dores também e fadiga, né? Que é o cansaço. A hemofilia é um problema genético, tá certo? Ligado ao cromossomo X, que provoca alterações na coagulação do sangue. Isso significa que as pessoas que têm esse problema podem apresentar um excessivo sangramento diante de uma lesão. O tratamento da hemofilia geralmente se baseia na reposição do fator de coagulação que não está presente no paciente. Ou seja, é como se a pessoa tivesse uma predisposição para sempre ter, levou um cortezinho, vai dar hemorragia, por exemplo, vai sangrar constantemente, mas aí existe um controle na reposição, tá? E o que é a leucemia? A leucemia é um tipo de sangue, de câncer, né? Que vai afetar a defesa do corpo, os glóbulos brancos, ou seja, começa a produzir células anormais, ou seja, defeituosas, né? Então, existem vários tipos de leucemia. O tratamento também vai ser diferenciado, né? Popularmente falando, o povo diz que quando tem leucemia é o sangue feito água, que não tem nada, que não serve para nada, né? Pode variar o tratamento, como eu falei para vocês, né? É um tipo de doença que, quando descoberto no início, quando você sabe realmente o tipo que existe uma grande possibilidade, né, de cura. Então, aí são as 4 principais doenças que a gente vê em relação ao sangue, ok? Falei. Agora eu quero ver se vocês entenderam, porque agora é com você. Vamos lá?
Observar o sangue, sua aparência é homogênea. Entretanto, esse tecido apresenta vários componentes. Marque a alternativa que indica o componente do sangue responsável pela defesa do nosso organismo. Quem é que defende o nosso organismo? As hemácias, as plaquetas, os leucócitos, os eritrócitos ou plasma? Quem faz parte do sistema imunológico, sistema de defesa? Os leucócitos. Cuidado para não confundir com eritrócitos. Eritrócitos também é um nome que a gente pode chamar as hemácias, para não escorregar na casquinha de banana. Então, aí a letra C de casa. A próxima. O sangue apresenta diferentes tipos celulares, cada qual com uma função específica. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que indica um elemento do sangue responsável pelo transporte de oxigênio. Cuidado para não confundir também com transporte de substâncias. Ele pergunta aí o oxigênio. Hemácias, plaquetas, leucócitos, linfócitos ou plasma? Quem faz o transporte de oxigênio? As hemácias. Se fosse transporte de substâncias, seria o plasma. Ok? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.